Malufê, era só você que precisava aqui para eu começar a trocar uma ideia com vocês. Por quê? Porque a gente está exatamente hoje aqui fazendo aquilo que a gente combinou ontem, que é bater num tênis. Estamos aqui com o Marcelão, com os dois Marcelos que nós estávamos ontem. Estamos jogando um tênis e eu na hora lembrei do pessoal que estuda para concurso aí. Na hora que eu comecei a adotar uma postura equivocada aqui no meu jogo, eu lembrei na hora dos meus alunos e do pessoal que está fazendo concurso. E eu vou dizer o que tem a ver o tênis com o concurso agora para vocês. Vou dizer agora o que caiu na minha cabeça agora. Então a gente está batendo um tênis aqui, a gente está ouvindo um AC/DC. E eu recordei de uma situação que eu vivi lá no ano de 2002. No ano de 2002 a gente eu fiz um cursinho para concurso, eu já disse aqui qual que eu fiz. Tá bom o som aí? Eu fiz cursinho lá no Marcato, no cursinho do professor Marcato, eu estudei lá. Então o que acontecia? O pessoal organizava as excursões, para a gente poder ir para os estados fazer os concursos. Então a gente saía da capital de São Paulo e a gente ia para o Paraná, a gente ia fazer o concurso onde tivesse. Então a gente saiu em 3 ônibus cheios da Avenida Paulista, eu lembro até hoje. A gente comeu um lanche ali tinha um Bob's ali embaixo, a gente pegou um lanche, entrou no ônibus e Curitiba. Bora para Curitiba, descemos a Regis Bittencourt, descemos a Regis e fomos parar lá em Curitiba, nos hospedamos e prova de primeira fase para a magistratura do Paraná. Prova de primeira fase para a magistratura no Paraná, ali no primeiro semestre do ano de 2002. 3 ônibus cheios os ônibus de estudantes, concurseiros, todo mundo com aquele sangue nos olhos e fomos para lá. Bom, chegamos lá, fizemos a prova de primeira fase. Não estava difícil a prova de primeira fase, porque não é que não estava difícil, naquela época eu estava preparado para fazer as provas de primeira fase. Então assim, a prova de primeira fase para mim naquela época já não representava assim uma grande dificuldade, essa é a real. Eu tinha me formado ali em 2001, no final de 2001, isso era 2002, ali no primeiro semestre, eu já vinha 2 anos estudando durante o estágio na magistratura que eu fazia. E o que aconteceu? As provas de primeira fase, provas objetivas, elas já estavam mais fáceis assim de passar, sem problema. Fomos lá para a primeira prova, passei na primeira prova e aqueles 3 ônibus voltaram com concurseiros. Na hora que saiu o resultado, ok, passei, fui para a segunda fase. Bom, a segunda fase já era uma fase em que a gente tinha que escrever, né? Então havia questões ali, nós fomos indagados por questões jurídicas ali, então já era uma prova mais difícil. Mas eu lembro que eu tinha estudado uma questão que agora eu confesso para vocês, eu nem recordo direito, assim, juridicamente o teor dessa questão. O que eu me lembro é o seguinte: havia uma divergência entre os crimes que propiciavam a transação penal ou a suspensão condicional do processo no âmbito estadual e no âmbito federal. E aí veio uma lei federal dizendo, olha, nos juizados especiais federais pode fazer a transação penal de uma tal forma ou a suspensão condicional de uma tal forma, e a justiça estadual não podia fazer nesses termos. Então havia ali uma discussão sobre se poderia ter uma equiparação do juizado especial estadual ao juizado especial federal. Essa questão tinha acabado de ser resolvida pelo Supremo, como eu disse, eu nem lembro direito o que era. Essa questão tinha acabado de ser resolvida pelo Supremo, o Supremo tinha dado uma decisão e eu fui para a prova sabendo aquela decisão. O que aconteceu? Tá dando para ouvir o som aí? Tá dando para ouvir o som direitinho? Então o que aconteceu? Aconteceu que eu sabia essa decisão do Supremo na ponta da língua. Eu sabia, eu fui para a segunda fase ali e fiz essa questão, também estava tranquila de resolver. Eu respondi a questão e voltei para minha casa. Quando eu voltei para casa, o meu pai e a minha mãe me perguntaram assim, e aí, como é que você foi nessa prova? Eu falei, olha, tranquilo, passei na prova, vamos para a terceira fase do concurso. Mas como assim passou? Eu falei, eu passei porque eu sabia a questão. Eu sabia perfeitamente o teor da questão, sabia responder a questão e eu passei na questão. Eu respondi essa questão e eu também passei com relação às outras questões porque eu sei que eu respondi certo. Pois bem, não deu outra. Quando saiu o resultado dessa prova, eu vou postar aqui para vocês, eu passei em quarto lugar. Então daqueles 3 ônibus que foram para Curitiba,
para fazer prova, então uns 3 anos, sei lá, tinha 50 candidatos em cada um, então a gente foi em 150. Para a segunda fase a gente já voltou em uns 3, 4, 5 no máximo, a gente voltou, né? Porque daí já não tinha mais ônibus pago, fretado ali pelo cursinho, a gente, né, nós mesmos tivemos que comprar as nossas passagens e fomos para Curitiba de novo, 3, 4, 5 candidatos. Terceira fase de concurso, eu fui em 4º lugar, né? Eu passei em 4º lugar entre todos. E daí o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, olha, se eu passei 2 anos na magistratura fazendo estágio e ajudando os juízes a minutarem as sentenças, fazendo esboço de sentenças para os juízes, e nós temos uma prova agora que é uma prova de elaboração de sentenças, olha aí, elaboração de sentenças, uma cível e uma penal, era a terceira fase do concurso. Eu falei, não vou ter nenhum problema porque eu estou habituado com isso aqui, passei 2 anos fazendo isso aqui, então se eu não tive dificuldade na primeira fase, não tive dificuldade na segunda, passei em 4º lugar, na terceira eu vou arrebentar e vou para o exame oral, daí no exame oral a gente vê o que vai acontecer. Pois bem, só que qual foi o meu erro? Que eu acabei de cometer jogando tênis agora, eu acabei de cometer o mesmo erro jogando tênis agora, e eu lembrei na hora dessa ocasião, na hora. É o tipo do erro que a gente não pode ter, a gente não pode cometer. Concurseiro não pode fazer isso que eu fiz. E olha o resultado que eu tive, olha o resultado ruim que eu tive, o resultado péssimo que eu angariei para mim mesmo. O que eu fiz? Bom, era um fim de semana, olha isso, olha se tem condições de você misturar uma prova de concurso. Olha o momento em que eu estava na minha vida. Tinha acabado de me formar, estava no ano seguinte à minha formação, terceira fase de concurso para a magistratura estadual do Paraná, um baita de um concurso, um baita de um estado, uma seriedade, sabe, tudo de bom. Tudo. Vocês imaginam se eu passo num concurso daquele? Se eu passo num concurso daquele, eu estou feito, né? Então, vejam, olha o que eu fiz, olha a mistura que eu fiz. Enquanto nas 2 primeiras provas eu fui absolutamente concentrado, focado, eu falei, eu vou arrebentar nessa prova. O que eu fiz na terceira fase? Olha só a mistura explosiva, né? Explosiva no sentido ruim da palavra. Era aniversário, olha que bobagem, olha se a gente pode cometer uma coisa dessa. Era aniversário meu não, era aniversário de namoro, eu tinha uma namorada, sabe, gostava muito da moça que eu namorava, a gente tinha um relacionamento muito legal, eu admiro muito ela até hoje, mas assim, gente, se tem uma coisa que não dá para nessa época de concurso você misturar, é aniversário de namoro com prova de concurso. E o que eu fiz? Eu não tinha grana, eu não tinha dinheiro para nada, e eu tinha 2 tios muito queridos, aliás eu tenho até hoje, são meus 2 tios muito queridos, a tia Lourdes e o tio Alcides, e eles estavam me ajudando nessa época, e estava todo mundo junto nessa, de eu passar no concurso. O que a minha tia Lourdes fez? E aqui ela tem toda a minha admiração, meu tio Alcides, eu tenho todo o agradecimento. Eu é que errei, eu é que nunca poderia ter feito aquilo. Eles me emprestaram uma grana para eu passar o fim de semana de comemoração do aniversário de namoro, olha isso, em Curitiba. Então olha o que eu fiz, olha o plano. Eu peguei a minha passagem, que era para eu ir sozinho, era para eu ficar sozinho o fim de semana inteiro, era para eu ter ido nem na sexta, era para eu ter ido na quinta ou quarta, né? Era para eu ter ficado completamente focado, porque a prova era sábado e domingo, então sentença civil no sábado, sentença penal no domingo. O que eu fiz? Olha o plano, olha o bonitão, né? Olha o bonitão colocando tudo a perder. Colocando tudo a perder. O esforço da minha família, o esforço do meu pai e da minha mãe, que trabalhavam para me ajudar, meu esforço de todo mundo colocado a perder por causa de um aniversário de namoro. Não tem o menor sentido isso. Não que o aniversário de namoro não seja bom, é muito bom, mas você não pode misturar com uma prova de concurso, jamais, nunca, ainda mais se você está na terceira fase. Gente, terceira fase,
O concurso tinha 4 fases, eu estava na terceira fase. E eu tinha passado para a terceira fase em 4º lugar. Em 4º lugar, eu vou postar daqui a pouco aqui, a aprovação eu consto lá em 4º lugar. Fui para a terceira fase do concurso da magistratura do Paraná. Em 4º lugar, eu vou postar aqui daqui a pouco para vocês, porque eu encontrei isso. E o que eu fiz? Olha só que lindo, né? Ai, que lindo. Convido a minha namorada para passar o mesmo fim de semana que eu devia estar estudando igual um louco, concentrado, completamente concentrado, igual um atleta. Eu convido a minha namorada para passar o fim de semana comigo e comemorar o aniversário de namoro. Gente, isso não tem o menor cabimento, isso não tem nenhum cabimento, isso só contribui para que você não obtenha os resultados na sua vida, que é isso que eu trato aqui o tempo inteiro. Eu trato aqui o tempo inteiro de obtenção de resultados, e tá aí uma postura que me tirou a possibilidade de eu obter um resultado maravilhoso. Qual? Passar no concurso. Por quê? Pois bem, chegamos lá então sexta-feira em Curitiba, fomos pro hotel, fizemos o check-in. Sábado de manhã fui fazer a minha prova de sentença civil. Fui lá, era uma ação possessória, fiz a sentença civil, ok, tranquilo, não fiz um espetáculo de sentença, mas falei, bom, é uma sentença que me permite a aprovação, essa sentença que eu escrevi lá. Pois bem, e daí no sábado, saí, então era de manhã a prova, né? No sábado à tarde, o que o bonitão foi fazer? Em vez de voltar pro hotel sozinho, descansar um pouco depois da prova, dar uma pequena relaxada na mente com relação ao que passou, esquecer o que passou e focar na prova do dia seguinte, pegar o Código de Processo Penal na mão e ler os artigos que falam da condenação no processo penal, os artigos que falam da absolvição no processo penal, artigo 386, ler aquilo, ficar com aquilo preparado na cabeça, estudar até 10 horas da noite, dormir e estar preparado para a prova no dia seguinte. Não. O que eu fiz? Peguei a grana que eu tomei emprestada da minha tia e do meu tio, aqui eu agradeço, o erro é todo meu. Peguei a grana que eu peguei emprestada da minha tia e do meu tio e fui para o bairro maravilhoso, espetacular de Curitiba, né? Então eu cumprimento a todos os curitibanos por terem um local daquele para passearem. Fui para onde? Fui para o bairro chamado Santa Felicidade, e fui lá curtir aquele meu momento de felicidade. Só que vejam, curti um momento de felicidade com a grana que eu tomei emprestada. Não, porque essa grana me foi dada, na verdade. Então eu preciso fazer justiça aqui. Esse dinheiro a minha tia e meu tio me deram. Eles gostam muito de mim, gostavam muito da minha namorada à época. Desculpem falar dessa questão aqui de namorada, mas não é, eu tô indo pro concurso, eu estou falando de concurso, tá? Então vejam, o telefone deu uma travadinha aqui. Eu peguei o dinheiro que eles me deram um dinheiro, né? E o que eu fiz? Eu enterrei esse dinheiro no bairro de Santa Felicidade, numa tarde de felicidade, sem saber o quê? Que eu estava prejudicando toda uma vida de felicidade que eu teria pela frente se eu tivesse foco naquela tarde de sábado. Não, eu resolvi aproveitar uma tarde de sábado, ter uma tarde de felicidade, uma noite de felicidade para comemorar o aniversário de namoro, me esquecendo do quê? Que eu tinha uma prova de direito penal no dia seguinte, repito, em que eu tinha passado em terceiro lugar. Gente, vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é sair da faculdade em janeiro e em junho tá numa prova de terceira fase do concurso da magistratura do Paraná em 4º lugar? É muita coisa. Eu tinha conquistado muito. Eu estava lá em cima. Eu tinha muito na minha mão, aquilo. Eu tinha tratado aquela situação igual uma pérola na minha mão. Aquilo era uma pérola na minha mão. E o que eu fiz com aquela pérola? Eu joguei ela pelo vaso da privada.
Foi isso que eu fiz. Por quê? Porque eu curti esse momento de felicidade, que foi maravilhoso. Eu curti esse momento de felicidade no bairro Santa Felicidade, curti esse momento à beça, foi uma delícia. Só que eu me desconcentrei completamente da prova do dia seguinte. Completamente, eu saí completamente do foco. Eu saí completamente de órbita. A minha órbita, eu saí do planeta. O que aconteceu? Eu fui dormir mais tarde do que eu devia. Eu tomei algumas taças de vinho, devo ter tomado, nem lembro direito, mas com certeza, no mínimo, tomamos uma taça de vinho, uma garrafa de vinho. Então, quer dizer, isso tudo foi me retirando de uma postura que é de foco com relação a que o concurseiro deve ter. O concurseiro, ele deve estar focado, ele deve estar centrado absolutamente na sua prova. Eu já falei isso aqui nas minhas aulas, eu já falei isso aqui nos meus vídeos, eu já disse, quem vai fazer prova de OAB no domingo de manhã, não tem essa de não estudar sábado, não tem essa de no sábado sair para passear. Você pode até sair, é uma escolha sua. Saiba, as chances de você não passar aumentam muito mais, né? As chances de você não obter a sua aprovação aumentam consideravelmente, e as chances de você passar diminuem consideravelmente. Bom, qual foi o resultado? Qual foi o resultado que eu obtive desta saída de foco, dessa desconcentração, desse outro momento que eu vivi? Qual foi o resultado? Então, já que eu vim aqui com todo orgulho para dizer para você que eu passei em 4º lugar para a 3ª fase, eu sou o mesmo cara que digo o seguinte: nessa prova havia uns 60 candidatos mais ou menos nessa prova de 3ª fase. 64 candidatos. Se eu não me engano, 64 candidatos. Sabe qual foi o meu número de colocação na 3ª fase? É lógico que eu reprovei, eu passei na prova do sábado, da sentença civil, eu passei, só que eu tomei pau na prova do domingo de direito penal. Sabe o que eu fiz? Depois eu falo qual foi a minha colocação de 64 candidatos que foram para a 3ª fase. Sabe o que eu fiz? Vocês sabem o que eu fiz? Sabe o que essa minha saída de foco fez comigo? Eu tinha estagiado em vara de infância, eu tinha estagiado em vara criminal, eu tinha estagiado com os melhores juízes, eu adorava direito penal, eu já estava inscrito, eu já participava de um curso de pós-graduação em direito penal na Escola Paulista da Magistratura, eu amava processo penal. Hoje eu sou professor de processo penal, sou professor de pós-graduação em processo penal, tenho pós-graduação em direito penal. Então, assim, eu tinha tudo tudo na minha mão para fazer uma prova maravilhosa. Eu tinha tudo para ir, em vez de 4º lugar para a fase de exame oral, que era a última, eu tinha tudo para ser o primeiro. Eu tinha tudo para ser o primeiro, segundo, terceiro colocado. Eu tinha tudo pelo menos para ser aprovado. Eu tinha tudo pelo menos para eu conseguir ser ouvido pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu tinha tudo para conseguir chegar lá na banca e falar: aqui eu vim, aqui eu tinha ido para aquele estado, por que eu queria ser juiz do Paraná, qual que era a minha preparação, o que eu tinha para mostrar. Eu tinha tudo. Sabe o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, simplesmente eu fiz o seguinte: a questão, eu também não me recordo direito, a questão me dava uns 2 ou 3 praticantes de um delito, tá? Então tinha uma questão lá, uns 2 ou 3 praticantes de um delito, acho que era um roubo, se eu não me engano, cheio de circunstâncias lá e tal, era um roubo. Um deles, nessa questão, um deles era menor. Só que a questão não me falava que ele era menor, a questão não me falava que ele tinha 17 anos. A questão me falava o quê? A data em que ele nasceu e a data do cometimento do crime, né? Eu não fiz a conta, olha isso. Eu não fiz a conta, e o que eu fiz? Eu considerei esse menor lá na prova maior. Então, olha o absurdo, olha o absurdo, é mínimo, isso é básico, isso é o beabá, isso é básico. Isso é a primeira coisa que eu tinha que ter olhado. Eu não reparei que um dos assaltantes era menor de idade,
e eu dei uma condenação penal contra esse menor de idade. Veja, quando na verdade o que o processo penal nos determina? Nos determina que ele, menor, é parte ilegítima para figurar como réu de um processo penal. Ele é parte ilegítima para figurar como acusado de um processo penal. Ele deveria ser, logo no recebimento da denúncia, excluído do polo passivo do processo. Ele não podia nem responder a esse processo. Ele responde representação por ato infracional, por um ato equiparado a roubo, e ele não responde por pena, por sanção criminal. Ele responde, a ele é aplicada a medida socioeducativa. Percebam uma coisa, é completamente diferente. As disciplinas são completamente diferentes. O tratamento é completamente diferente. O que eu fiz? Eu dei o mesmo tratamento a ele, menor, dos maiores. E condenei ele a uma pena que eu não sei nem quanto que era. 8, 9, 10 anos, não sei. Fiz lá a minha sentença criminal, né? Condenei os 2 ou 3 e junto condenei o menor. Sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu estava completamente fora de foco. Eu fiz isso porque eu estava completamente fora do centro, fora da concentração, fora daquele momento. Eu não estava ali. Aonde eu estava? Eu estava querendo voltar pro hotel. Para ver a minha namorada, né? Para continuar o nosso domingo de felicidade. Então, eu troquei. É que depois, graças a Deus, eu consegui, eu absorvi isso como um aprendizado e fui firme no exame da magistratura estadual aqui de São Paulo, e graças a Deus eu consegui minha aprovação no mesmo ano, ali no mesmo ano eu consegui a minha aprovação. Então eu sou magistrado aqui em São Paulo, estado onde eu nasci, porém, eu nunca poderia ter abdicado daquela oportunidade que me foi dada na minha mão, né? Uma oportunidade que me foi entregue na minha mão. A oportunidade foi entregue para mim. Eu tinha tudo ali. E qual foi o meu resultado naquela prova? 64 candidatos foram ao exame de terceira fase. 64, eu fui em quarto lugar. De 64, eu fui em quarto lugar. Sabe qual que foi a minha colocação nessa terceira fase? Tenta adivinhar aí, pessoal, enquanto eu vou tomar um gole de água. Posta pra mim aqui. Tem 5 queridas pessoas comigo aqui na live, me ouvindo. Obrigado, eu agradeço a todos. Alguém adivinha? Alguém adivinha aí, pessoal? Alguém quer escrever aí? E aconteceu agora comigo aqui, ó, jogando tênis. Eu fui o último colocado. Eu fui reprovado na última colocação. A minha colocação foi a de número 64. 64. Eu fui o último, Ju. Eu fui o último. Eu fui reprovado e eu voltei para casa e eu tive que falar pro meu pai e pra minha mãe. Eu tive que falar para eles e para todo mundo. Eu fui o último. Eu fui o último colocado. O último. A minha prova foi a pior de todas. Todas. Não teve nenhuma prova pior que a minha. Nenhuma. Eu consegui ser o pior colocado naquele concurso. Naquela terceira fase de concurso. Eu consegui passar igual uma bala na primeira fase. De 3 ônibus do estado de São Paulo que foram para o Paraná com 150 candidatos. Passaram 5, eu fui um dos 5 na primeira fase, porque eu estava focado. Passaram 5, eu era um dos 5. Na segunda fase, dos 5 que desceram lá para Curitiba para fazer a prova de novo, eu acho que só eu e mais um, só 2 ou 3 passaram, 2 ou 3. Lembro que o meu colega de concurso aqui na magistratura de São Paulo, Rodrigo, passou junto comigo, e passou um colega que depois ele passou lá no Paraná e passou aqui também, no concurso que ele fazia aqui. Ele optou lá pelo Paraná, e o Rodrigo optou por aqui e eu também por aqui. Não, eu optei não, né? Eu não tive opção, na verdade eu não tive opção, eu fui reprovado, essa é a verdade. Eu fui reprovado, eu tomei pau na cabeça, tá?
E aí eu que fui na segunda fase, eu passei em quarto lugar para a terceira fase, passei em quarto lugar para a terceira fase porque estava focado, saí da prova, repito para vocês, saí da prova no domingo e liguei pro meu pai e pra minha mãe lá de Curitiba já, eu não tinha grana para nada, e já falei assim, pai, me ajuda, pode comprar minha passagem de volta porque eu passei para a terceira fase, eu vou voltar para cá. Mas como que você sabe isso? Eu falei, eu sei porque eu sei, ué. Eu sei porque eu respondi tudo que tinha para responder. Não tem como não saber. Eu respondi o que tinha para responder, eu passei, acabou, pronto. É isso. Só que, quando eu fui para a terceira fase, que eu fui sem foco, que eu fui comemorar o aniversário de namoro, o que aconteceu? A minha desconcentração, o meu deslocamento do centro me impôs uma derrota fragorosa. Qual? Fui o último colocado. E eu nunca vou esquecer daquilo. Tô trabalhando aqui, pessoal, só um minuto aí. O último colocado eu fui. Último. E eu tive que falar para todo mundo da minha casa. Olha, eu fui o último colocado. E o pior para minha família. Pior para mim e para minha família. Eu não tinha passado ainda no concurso da magistratura do Estado de São Paulo. Eu não tinha saído o resultado ainda. Ou seja, eu não tinha nada na minha mão. Eu não estava com um concurso na minha mão, então eu estava um pouco mais tranquilo com relação ao outro. Não, eu não tinha nada na minha mão. Nada. Eu pus tudo a perder. Tudo. Eu pus tudo a perder por causa da falta de foco, por causa da falta de concentração, por causa da minha até indolência, né? da minha desídia, tá? Da minha falta de cuidado com o investimento que estava sendo feito em mim, pelos meus pais, pela minha família e por mim mesmo. Todo mundo esperava aquilo. Foram 2 anos de estágio na magistratura com a ajuda dos meus pais, né? Eu fazia faculdade à noite, estágio à tarde. Portanto, era meu dever, não era meu dever passar no concurso, não é isso que eu estou dizendo. Não era meu dever passar, mas era meu dever. Então a gente fala muito sobre obrigação de meio e obrigação de resultado lá no direito médico, né? Onde eu dou aulas técnicas sobre responsabilidade civil médica. Eu falo muito sobre obrigação de meio e obrigação de resultado. E eu vivo falando lá da obrigação de meio, né? Então, na obrigação de meio o profissional não tem, né? Ele não tem a obrigação de entregar um resultado pronto e acabado para o cliente. Só que ele tem a obrigação do quê? De empreender todos os meios, todo o zelo, todo o cuidado, toda a técnica, toda a disciplina, tudo que ele pode, tudo que ele pode oferecer, ele tem que empregar. Se ele não conseguir o resultado, aí é um outro problema. Só que eu não entreguei naquela ocasião todos os meios que estavam ao meu alcance. E muito pelo contrário, eu fui um relaxado. É isso que eu fui. Eu fui um relaxado, porque eu queria ter passado para aquela quarta fase daquele concurso. Eu queria ter tido a oportunidade de ir para a quarta fase do exame da magistratura do Paraná e não consegui. Tá? Então, e por que eu não consegui? Eu não consegui por uma absoluta falta de foco, absoluta falta de concentração. Eu saí do lugar. E por que eu lembrei dessa ocasião agora, jogando tênis aqui, batendo uma bola com o pessoal? Por quê? Por que eu lembrei disso? Eu lembrei disso pelo seguinte: eu estava jogando tênis e a gente estava ganhando ali um set. Estávamos ganhando um set ali. O que aconteceu? Eu dei uma saidinha do jogo. Para quê? Para ligar um som, que vocês devem estar ouvindo o som aí, o AC/DC. Eu dei uma saidinha do set. Acho que a gente estava ganhando de 3-1 um set, estava 3-1 pra gente. Eu dei uma saidinha para ligar um som. Saí, peguei o telefone e fui colocar uma música. Enquanto tem gente do lado de fora para ligar música. Se você está jogando uma partida de tênis, você não tem que estar nem aí para a música que está tocando. Você não tem que estar nem aí, você tem que estar ligado aqui, ó. Eu aprendi, o pessoal de Biúna que vai ver esse vídeo aí, ó, vai ver
vai lembrar do Tião, que era o nosso professor de tênis aí, que faleceu infelizmente, o Tião. Eu mando um abraço para a família dele, pro Rafinha, pro neto dele, que é professor de tênis. O Tião falava, você não pode tirar o olho disso aqui, ó. Você não pode ser, você quer ser tenista? Você quer jogar bem? Você quer ganhar o jogo? Você quer ter resultado? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá aqui. O olho tem que estar nisso aqui, ó, o tempo inteiro. É isso aqui, é o foco nisso aqui, a concentração nisso aqui. O olho nisso aqui. E eu tirei o olho disso aqui. E não fosse só tirar o olho disso aqui, eu vim colocar música. O bonitão, mais uma vez, veio colocar música. Então, o mesmo bonitão que lá atrás foi passar o fim de semana, que era para fazer concurso, foi passar o fim de semana comemorando o aniversário de namoro, o bonitão agora acabou de sair do jogo de tênis que estava ganhando e foi colocar música. Foi colocar música. O que aconteceu? Não deu outra. Não deu outra. O resultado foi o mesmo. Qual? Eu coloquei a música, perdi completamente o foco do jogo. Na hora que eu voltei, o jogo que estava 3-1 para nós, terminou 6-3 para a dupla adversa. 4-3, eu acho que terminou 4 porque era, nós estamos jogando 7 pequeno aqui. 4. Então, pessoal, é o seguinte. Encerrando aqui a nossa aula de hoje, tá? Encerrando aqui a nossa aula de hoje, o recado é o seguinte. O recado é o seguinte, é um só. Você quer passar nas suas provas da faculdade? Você quer passar na sua prova da UAB? Você quer passar nas suas provas de concurso? Você quer ser aceito num exame, numa candidatura de um estágio? Você quer ser aprovado no seu trabalho? Você quer conquistar objetivos? Pessoal, foco. Sem o foco a gente não chega a lugar nenhum. Não adianta você ter preparo. Eu tinha preparo, eu estava preparado, só que eu tomei pau, eu fui reprovado porque eu não tinha foco. Então é uma junção de vários fatores que vão te fazer chegar ao seu resultado, chegar ao seu objetivo. Quais fatores são esses? Primeiro, conteúdo. Eu falo o tempo inteiro, conteúdo, preparo, estudo. Conteúdo, preparo, estudo. Outro fator, disciplina, determinação. E um outro viés importantíssimo que não adianta nada você ter tido disciplina, ter obtido conteúdo e na hora que você for realizar o seu trabalho, que é o momento em que você tem que apresentar que você veio, que é o momento em que está todo mundo esperando de você. Você veio aqui para quê? É isso. Na verdade a pergunta é essa. Você veio aqui para quê? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você tem para oferecer? Se você não tiver o foco, o centro, você não oferece nada. Você simplesmente não consegue entregar o seu resultado. Pessoal, era isso aí. A live contou com uma média de 4 a 5 pessoas aqui. Eu já disse, eu não tenho nenhum problema em falar que eu faço uma live aqui para 4, 5 pessoas. Quem quiser assistir depois aí vai ser um prazer, uma honra, tá? Para mim, o que importa é o seguinte, é eu deixar minha mensagem. É eu deixar minha mensagem como professor para quem está aí na lida estudantil, para quem está aí pretendendo um futuro melhor, para quem está aí querendo amanhã ser alguém, para quem está aí querendo ser um profissional de ponta, um profissional que entrega resultados, um profissional que você conta com ele, tá? Então, tá aí o trabalho, tá entregue na sua mão, aproveita bem, usa esse trabalho, tenha foco já hoje, não é amanhã, tenha foco hoje já, tenha foco agora, nesse minuto. Sai daqui nesse minuto agora e entra numa aula online, pega um livro, lê um livro, tira um capítulo, lê um capítulo, pega um jornal, lê um jornal, saiba como está o nosso país, saiba como está o mundo. Nós tivemos essa semana uma notícia importantíssima na questão arqueológica. Nós soubemos essa semana que a primeira aparição de um homem, né, na América, ali na região do México, a primeira aparição data de 30 mil anos atrás. 30 mil anos. Então, assim, várias hipóteses com relação à colonização das Américas, várias hipóteses históricas estão sendo revistas por conta de uma informação dessa, que é importantíssima. É importantíssima nós sabermos a história do nosso continente americano. Essas informações só vão agregando a você. Eu parei e fui ler o jornal, estava no jornal
eu vou dar o crédito aqui, tava na Folha de São Paulo, minha online aqui, eu parei essa notícia, eu separei ela, eu não tinha tempo para ter foco para ela naquele momento, eu separei a notícia e falei, uma hora eu vou ler, li ontem à noite essa notícia e tô com esse conteúdo aqui. É importantíssimo isso, é importantíssimo a gente ter essa curiosidade, não é? Essa perspicácia, essa busca de conteúdo, para que quando a gente seja chamado a entregar esse conteúdo, e aí foco, concentração, vai e vai firme, vai tão focado quanto o Tião me falava. Eu não sei se eu aprendi, mas no tênis o Tião falava, todo mundo de Biúna que for ver esse vídeo aqui, se pulo, Luciano, vocês conheceram o Tião, que faleceu infelizmente. Ele falava, o foco tá aqui, o Tião jogou, só para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia, o pessoal que vai assistir o vídeo aí, o Tião jogou Copa Davis, o Tião era um senhor de 70 anos quando faleceu, infelizmente, ele jogou Copa Davis pelo nosso país, o nosso querido Tião, e eu então, eu vou aproveitar essa ocasião, não estava na conta, na verdade eu nem tinha lembrado do Tião antes, a hora que eu entrei aqui eu não tinha lembrado do Tião, mas eu vou aproveitar então para dedicar essa aula aqui ao Tião, eu dedico essa aula aqui aos professores de tênis, eu dedico essa aula a todos os professores que fazem com que a gente na nossa vida tenha foco no verdadeiro objeto do nosso trabalho, do nosso estudo, daquilo que a gente deve entregar. Tá bom, pessoal? Então tá aí o trabalho de hoje. Eu agradeço a vocês. Desejo um sábado cheio de foco, cheio de concentração. Mirella chegou aí, o Paulo também. Eu desejo um sábado para vocês com muito foco. É isso que eu desejo, muita concentração. Vamos tirar resultado desse sábado agora já, desse sábado de sol agora. Vamos tirar resultado dele agora. E depois a gente terá nós teremos os nossos momentos familiares. Conseguimos as duas coisas sem nenhum problema. Hashtag foco. Mirella, obrigado, você me deu uma ideia. Turma 6, eu já vou lançar esse vídeo aqui no Insta agora com a hashtag foco. Valeu, pessoal, abraço forte para vocês, foi muito legal estar com vocês aqui, brigadão, tô voltando pro meu foco. Valeu, abraço para vocês, fiquem com Deus.